Woman! E aí, minas? Eu sou a Café. Eu sou a Ariane. E está começando um As Minas. Representa as mulheres, 100% feminista. Hoje a gente vai falar de um vídeo que nós colocamos desde o começo do canal, que seria falado e o momento chegou. O que é feminismo? Take 5. Dicionário. Feminismo. Doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação do papel e dos direitos da mulher na sociedade. Movimento que milita nesse sentido. Teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. A atividade organizada em favor dos direitos e interesses da mulher. Interesse do homem pela mulher. Presença de caracteres feminismos ao homem. E a origem da palavra francesa é do feminisme, que significa doutrina que visa a extensão dos papéis femininos. De acordo com o dicionário, isso tá totalmente certo. Feminismo é o direito e a igualdade das mulheres dentro da sociedade. Mas, Ariane, os homens e as mulheres são diferentes fisicamente. Sim, nós somos diferentes fisicamente. Os homens não engravidam, as mulheres menstruam, os homens não menstruam, enfim, nós somos diferentes biologicamente. Só que quando falamos igualdades e representação sociais da mulher na sociedade, nós estamos querendo dizer sobre uma cabeça, sobre um direito. Não colocar um empecilho, por exemplo, o homem ganha muito mais que as mulheres hoje. Por quê? Porque o homem não engravida. Mas isso é uma coisa óbvia, só que a mulher trabalha muito mais que o homem. Então ela tem o direito de ganhar o salário parecido não, igual ou até mais que um homem. E as pessoas usarem a gravidez pra pagar menos pela mulher, falando que, mas e se acabar engravidando, a gente vai ter um prejuízo, porque vai ser um imprevisto pra gente. Se um homem sofrer um acidente de carro e ficar no hospital durante 9 meses em coma, também não faz diferença. Não queremos que vocês fiquem 9 meses em coma. O que as pessoas visam? Elas visam o lucro, elas visam o bem-estar da empresa, ela não visa um bem-estar social. E isso é uma coisa que a gente precisa combater. Você me falar pra mim que não vai contratar uma mulher porque ela é engravida? Por favor, né? E outra, se o preconceito, essa questão machista não tivesse tão fincada assim na nossa sociedade, o que aconteceria quando uma mulher tivesse um bebê? Ambos, homem e mulher, ficariam em casa pra cuidar do seu lindo bebezinho, né? Mas não, quem tem que cuidar é a mulher. Então o homem fica trabalhando que nem um louco, perde esse momento importante com a criança, porque no começo, assim que ele saiu pro mundo, que ele vai olhar os pássaros, vai sentir o cheiro da mãe dele, vai saber que é aquela mãe dele. Por que crianças choram quando o pai chega? Porque não conhece o pai tá trabalhando. Então, se o machismo não existisse, o pai estaria com a criança sentiria o cheiro do pai, né? E a família seria uma coisa bem mais harmoniosa. Mas não, a mulher tem que cuidar do filho, o cara fica trabalhando. Porque é exatamente isso. E a questão é, mulher, você pode ser o que você quiser. A gente aqui não prega uma teoria de feminismo das quais tem regras a se seguirem. Por exemplo, as pessoas falam assim, as feministas são feias, as feministas não depilam o sovaco, as feministas não depilam qualquer outra parte do corpo. E daí, qual o problema de não se depilar? Tá te incomodando em alguma coisa? Que mulheres que não se depilam, às vezes são até mais cheirosas do que as mulheres que depilam. Outra aqui, se você acha que você quer ser dona de casa, que você quer cuidar só dos seus filhos, que seu marido vai trabalhar e você quer fazer todas as coisas da sua casa, ok. Faça. Só que não imponha isso para outras mulheres. É uma questão assim, o que é feminismo? É liberdade. Você, mulher, tem o direito de escolher o que você quer fazer da sua vida, né? Claro que algumas escolhas têm consequências, mas você tem o direito de escolher o que você quer fazer da sua vida. Tem um documentário que She's beautiful when she's angry. Que fala o quê? Esse documentário foi feito pelas líderes do movimento feminista dos anos de 1960. Sim, elas ainda estão vivas e fizeram um documentário na Netflix, é só você olhar. E aí, o que elas falam nesse documentário é todos os ideais que elas tiveram. Elas fizeram esse manifesto, né? Elas que criaram esse movimento, elas que viram que caminho seguir.
Olhando isso, você vê por que elas tomaram essa decisão. Porque a feminista prega para que a mulher não seja só sorrisos e só beleza. Porque nessa época as mulheres eram obrigadas a serem só bonitas. Se você não fosse bonita, você não era nada, você não servia pra nada. Era isso que eles ensinavam. Então elas queriam que as mulheres fossem livres para não precisarem ser bonitas. Elas queriam que as mulheres fossem livres para não precisar trabalhar se não quisesse trabalhar, ou trabalhar se quisesse trabalhar, entendeu? Ter essa liberdade. Elas se chamam, numa parte do documentário, elas falam que mulheres eram escravas livres. Por quê? Porque você pertencia a um homem, que era o seu pai. Até chegar um outro homem que ia comprar você, e esse seu marido, que é seu novo dono, que manda em você. Você não tinha liberdade. Você quer ter filho ou você não quer ter filho, não é você que escolhe. Você quer trabalhar ou não, não é você que escolhe. Aonde você vai trabalhar, não é você que escolhe. O que você vai fazer, não é você que escolhe. Então o que elas queriam era poder ser livres para escolherem o que elas querem fazer ou não. Quer se depilar? Ótimo. Não quer? Ótimo também. Né? É sua vida, é suas pernas. Quer trabalhar? Ótimo. Não quer? Ótimo. Quer ter filhos? Ótimo. Não quer? Ótimo. Tanto faz, a vida é sua, faz o que você quiser com ela e que ninguém tá ligando, só você tem que ligar. A questão principal é você não colocar um padrão para o que é ser feminismo. E principalmente você não esculachar o movimento que você não conhece. Porque eu acho muito triste. Eu vejo muitas mulheres que deturpam o que é feminismo. Que acham que feminismo é... porque não vai de acordo com a linhagem de pensamentos dela, desclassificam a luta. Desqualificam a luta. E nisso não é. Uma, que nós mulheres precisamos nos unir, porque os homens eles são unidos. Outra, que nós mulheres precisamos se conversar, porque os homens se protegem. Uhum. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Tem uma coisa muito importante chamada sororidade. Não é todo mundo que conhece, então a gente vai explicar. Sororidade... Vamos fazer um vídeo sobre isso. Sim. Sororidade, pesquisa no dicionário. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. A gente vai fazer um vídeo sobre isso o mais rápido possível. Esse movimento, dentro do feminismo, porque antes não se chamava um feminismo, antes das mulheres terem essa vontade de eclodirem, de explodirem os seus direitos, não se chamava feminismo. Era só um movimento de mulheres que se juntaram para reivindicar os seus direitos. Ponto. A partir disso, começou a surgir muitas coisas. Por que nós mulheres, quando a gente vai dentro de um restaurante, a gente tá com um homem, nós pedimos a conta e o garçom dá pro homem? Por que as contas nos restaurantes, tem muitos que ainda não são assim, aqui no Brasil, né, que não são mais assim, mas fora do Brasil ainda tem muitos, que a conta da mulher não tem nenhum preço. Não precisa saber. Por que quando uma mulher é traída, ela culpa outra mulher e não o homem? Tem um vídeo nosso que fala sobre isso. A culpa é dele, o nome do vídeo, da Marília Mendonça, a música. A questão de homens se protegerem é o seguinte. Se eu fico com dois caras, eles vão falar que eu sou a vaca, porque eu fiquei com os dois. Se um cara fica... Não, como que é? Se um cara fica comigo e com a minha amiga, eles, tipo... Ele fica como um santo e a gente perde nossa amizade, tipo... Pra ele é normal, agora nós duas ficamos... os machões fantásticos, né? Uau, nem eu e minhas amigas. Nem eu nem a Ariane somos incentivados a chamar o cara de vácuo, né? E eles chamam a gente de vaca porque, tipo, eles continuam brothers e a menina que era vaca. Agora, se acontece isso comigo com a Ariane, o cara é o santinho. O problema da Ariane, você ficou com o cara e você não disse que é minha amiga? Aí a gente não tem isso, a gente conversa. Não, e graças a Deus nunca aconteceu, né, amiga? Bate não, a gente nem tem esse gosto. A gente... Ufa! Graças a Deus a Ariane gosta de um tipo, eu gosto de outro. Enfim. Mas esse incentivar as meninas a serem rivais é algo muito, muito, muito ruim. E assim, o que mais é muito importante? Se proteger. Então, se você vê uma menina, você que é adolescente, você tá numa escola e tem uma menina que você não gosta, a gente sabe que tem alguém que você não gosta, uma menina que você não gosta, tudo bem você não gostar dela, desde que o motivo não seja um homem. Tudo bem você não gostar dela. E aí, acontece alguma coisa com ela e você pode ajudar, você vai lá e vai ajudar. Isso é muito importante, porque as mulheres precisam ter essa força. A gente tem que se juntar contra o inimigo maior e aí depois a gente deixa... E a questão aqui, o inimigo maior não é o homem, apesar de Não. muitas vezes ser.
O inimigo maior é o machismo. Porque até os próprios homens sofrem com o machismo. O homem, ele não pode demonstrar sentimentos, o homem, ele não pode chorar, o homem não pode gostar de rosa, o homem não pode querer cozinhar, o homem não pode querer fazer balé. Ou seja, tem a questão do feminino versus masculino. No feminino, existe uma masculinidade. E no masculino, existe uma feminilidade. Só que as pessoas não querem aceitar isso. Por quê? Porque nós, mulheres, somos consideradas o sexo frágil. E não é bem assim. Você vê um homem com febre, o cara... Eu lembro da música da abertura. Minha fragilidade não diminui minha força, eu que mando. E esse documentário ele também fala sobre isso, né? Elas falam que chegou a um ponto que a luta contra o machismo era tão grande que elas quase colocavam de slogan nas revistas de você está dormindo com o inimigo. E aí depois elas pensaram melhor e viram que não, a culpa não é do marido dessa mulher. A culpa é do que a sociedade está ensinando esse marido dessa mulher ser. Exatamente. Então a gente não pode colocar mulheres contra maridos. A gente tem que tentar convencer os maridos a deixar certos paradigmas para que essa mulher pare de sofrer. Mas entendeu? aí, se não der certo, minha filha, você corre. Porque aí não adianta você também ficar sofrendo, né, por uma coisa que não vai mudar e que seu marido não se atentou. E com esse movimento surgiram várias questões e foram se trazendo vários tópicos a serem discutidos, como a sororidade, bropriation, mansplaining. Existem milhares de termos que foram se criados para entender o que é a situação do machismo e como afeta as relações. E aí surgiu o feminismo. Então, quando você for falar sobre feminismo, quando você for opinar sobre feminismo, procure saber. Outra coisa também é que os homens são muito admirados quando eles se impõem, quando eles falam assim, sabe? Eles são muito admirados por isso, porque olha, vamos aplaudir. Agora, quando é uma mulher, as pessoas falam, olha, não sabe falar, olha lá, não sabe discutir. Ai, que arrogante. Isso, ó, não é pra brincar, que um homem super autoritário, que consegue fazer todo mundo trabalhar direito, de fazer as coisas do jeito que ele quer, que exige que as coisas sejam perfeitas e do jeito que ele quer, é considerado normal. Uma mulher que faz isso é o diabo, não é verdade? É a louca, é a que vai namorar. É a Miranda do filme O Diabo Veste Prada. Fizeram um filme exatamente. com o título O Diabo Veste Prada. Por quê? Porque se fosse um homem naquele personagem da Miranda, fazendo todas aquelas coisas, sendo perfeccionista daquele jeito, nem existiria filme, né? Mas como é uma mulher, é algo tipo chocante, meu Deus, vamos fazer um filme, vamos botar o nome do filme de diabo. Por quê? Porque é um diabo que faz isso, não é verdade? Exatamente. E o machismo ele tá presente em todas as partes da nossa vida, principalmente no sexo. Eu vi um comentário, acho que foi hoje, no Facebook, que o cara tava falando que nós mulheres não temos a sensação de prazer. Que o sexo, nós fomos feitas para gerar essa sensação de prazer, que a gente tá falando do orgasmo, gerar essa sensação de prazer no homem e que nós não temos. Deixa eu te contar um segredo. Tem uma religião africana, e principalmente nos costumes africanos, o prazer da mulher ele é colocado lá em cima, ele é exaltado. Ou seja, você que não estuda biologia, você que não sabe o que é realmente o corpo da mulher cientificamente, não venha falar asneira no Facebook, em redes sociais. Por favor, parem de passar vergonha, vão estudar, vão se absorver do assunto que vocês estão falando. E tem muito macho que acha que conhece mulher. E tem muito macho que conhece mulher. Vocês não conhecem, vocês não sabem das nossas lutas, vocês não sabem das nossas dores. Porém, vocês podem ser feministas sendo empáticos e não dando explicações do que é as nossas dores. Vocês não sabem o que a gente não vê a gente... Vocês não veem a gente falando que soco no saco não dói? Então vocês vão falar das nossas dores também, por favor, né? Temos muitos assuntos para falar o que é feminismo ainda, teremos muitos outros vídeos. Essa foi uma introdução ainda muito básica, porque é um assunto que é muito complexo, que exige anos de estudo aí de história, e que para se explicar, para se conversar, precisa de muito tempo. Mas foi isso, um grande beijo, minas, monas, e até sei lá que dia. E manos, é verdade. Vamos à luta! 100% feminista.